qual que é o ponto importante aí? O que é uma extracurricular? Primeira coisa. Qualquer coisa que você faz fora da parte curricular da sua escola é uma extracurricular. Então, tocar violão, eu toco violão no meu quarto, é uma extracurricular? É. Eu faço cursinho de inglês, é uma extracurricular? É. Eu faço cursinho pré-vestibular, é uma extracurricular? É, mas qual que é a questão? A gente quer ter uma extracurricular que seja impressionante. Então, você vai conseguir boas oportunidades internacionais se você tiver extracurriculares impressionantes, se tiver feito coisas impressionantes. E aí que acho que as pessoas às vezes se confundem. Como que eu faço para ter uma extracurricular impressionante? E aí você acha que você tem que pegar e ver o que as pessoas que já foram aprovadas fizeram e copiar. Por exemplo, muitas pessoas me perguntam, Vitor, o que você fez de extracurricular quando você aplicou? Pô, eu fazia clube de literatura, eu fazia simulação das Nações Unidas, eu tinha medalha em Olimpíada, eu era do clube de robótica, eu era do jornal da escola, eu fazia trabalho voluntário. Então, você vê que muitas dessas coisas que eu falo que eu fazia, por exemplo, simulações das Nações Unidas, Olimpíadas, trabalho voluntário, são coisas que não são muito diferentes, são coisas que hoje em dia você vê muita gente tá fazendo coisas parecidas. E é legal fazer essas coisas, mas você tem que entender que quando eu apliquei em 2014, essas coisas não eram tão famosas. Então, acho que foi meio que a minha geração que fez muito essas coisas e fez com que essas coisas ficassem muito famosas e que todo mundo achasse que você tem que fazer Olimpíada para ser aceito, você tem que fazer simulações nas Nações Unidas para ser aceito, porque eu acho que grande parte da minha geração, o pessoal que aplicou nessa época, começou a fazer essas coisas e popularizou muito. E hoje as pessoas acham que tem que copiar, mas não tem. O que você tem que fazer então para uma atividade extracurricular ser impressionante? Primeira coisa que eu sempre falo, você pode começar do zero uma atividade impressionante, ou você pode pegar uma coisa que você já faz e aplicar o que eu vou falar aqui com vocês hoje para deixá-la mais impressionante. Eu acho que tem duas coisas principais de uma atividade que é impressionante, que é impacto e raridade. O que eu quero dizer com impacto? Isso é uma dica que eu vou dar para vocês que vai servir para outras coisas, para coisas além do application também. Então presta atenção. Sempre que você for descrever alguma coisa que você fez, você tem que pensar não nas suas responsabilidades que você teve, mas tem que pensar nas suas conquistas e no impacto que você causou. O que isso quer dizer? Por exemplo, você faz seu currículo. Pensar que você já é adulto, você tem seu currículo profissional, você vai escrever seu currículo. Aí você fala, eu fui engenheiro de software. Aí, na hora de você explicar o que você fez como engenheiro de software, você lista as responsabilidades que você teve. Você fala, eu fazia deploy do back-end do site, eu fazia não sei o que do servidor. Você começa a listar as suas responsabilidades. Mas qual que é o problema disso? Que qualquer engenheiro de software na sua empresa estivesse fazendo aquela função, ia ter as mesmas responsabilidades. Qualquer gestor de tráfego tem as mesmas responsabilidades. Qualquer designer gráfico tem as mesmas responsabilidades. Qualquer pessoa numa função tem as mesmas responsabilidades, porque as responsabilidades, elas dizem sobre a função, elas não dizem sobre você. Então, o que você tem que focar é em explicar suas conquistas. Então, não foca em falar quais eram as suas responsabilidades naquele emprego, porque todas as pessoas tinham as mesmas, que estivessem exercendo aquilo, teriam as mesmas responsabilidades. Explica quais foram as conquistas que você teve. Então, o que você fez que foi muito além do esperado? O que você fez que foi um over-delivery, que o seu chefe esperava que você ia fazer uma coisa e você fez algo muito mais impressionante. Fala de um processo que você implementou que foi muito mais eficiente. Ou seja, foca nas conquistas. Então, uma atividade extracurricular impactante, ela tem boas conquistas e elas têm bom impacto. Então, quando você for pensar em descrever uma atividade que você fez, foca em explicar qual foi o impacto que você teve e qual foram as conquistas que você teve. Não foca em responsabilidade. Por exemplo, eu tive um trabalho voluntário de dar aula de matemática numa escola pública e aí você vai descrever e você fala, eu dava aula para X crianças. Cara, isso é a sua responsabilidade. Se você tem qualquer pessoa que dê aula voluntária, vai dar aula para X crianças. Então, em vez de focar na sua responsabilidade, foca no impacto, na conquista, no que você fez diferente. Eu fiz com que essas X crianças que estavam para ficar de recuperação conseguissem passar de ano e tivessem notas muito maiores. Foca em explicar qual foi o over-delivery que você teve, o que você fez que foi muito além do esperado para aquela posição. Ou seja, não foca em responsabilidade, foca em conquista. Então, quando você for pegar um trabalho para fazer, por exemplo, eu toco violão, não vou pensar, eu tenho um trabalho voluntário. Você quer melhorar esse trabalho voluntário? Você quer deixar ele mais impressionante? Pensa em como você faz para você ter mais
mais conquista, para você causar mais impacto. Como que eu faço esse trabalho voluntário causar mais impacto? É isso que vai ser impressionante, é o impacto, não é a sua responsabilidade em si, é o impacto. Então, sempre que você pensar num trabalho voluntário, eu quero criar um projeto extracurricular novo, eu quero melhorar o projeto extracurricular que eu já faço, como eu deixo ele mais impressionante, pensa em como você causa mais impacto. Essa é a parte mais importante. A outra perna, eu diria, de um extracurricular muito impressionante, tem muito a ver com raridade. Isso é uma coisa que eu vou dar alguns exemplos aqui para deixar meio óbvio, mas que a gente acaba esquecendo de aplicar isso no nosso dia a dia. Por exemplo, por que eu não conheço nenhum astronauta. Se eu conhecesse um astronauta, eu ia ficar super impressionado, eu ia falar, caraca, eu conheci um astronauta, que interessante. Ao mesmo tempo, eu conheço vários médicos, e quando eu conheço um médico, eu não fico impressionado. Mesmo que ambos façam uma coisa que é muito impressionante, é muito impactante, que um deles vai para o espaço e o outro salva vidas, o que me deixaria impressionado seria conhecer o astronauta. Por quê? Isso não tem a ver com o impacto do que ele faz, tem a ver com a raridade, porque tem muitos mais médicos no mundo do que astronautas. Então, você fazer uma coisa que é rara, automaticamente chama mais atenção, faz com que seja mais notável. Então, sempre que você for fazer um trabalho voluntário, muita gente pergunta, eu faço cursinho de inglês, é uma extracurricular? É, mas cara, qualquer um pode fazer o cursinho de inglês, então não tem raridade. Então, foca em raridade. Então, quando você for pensar num extracurricular, pensa em como que eu faço uma coisa que é mais rara. Por quê? Cursinho de inglês é uma extracurricular? É, mas qualquer um pode fazer um cursinho de inglês. Tocar violão é uma extracurricular? Sim, mas qualquer um pode tocar violão. Agora, tocar violão é uma coisa rara? Não, por quê? Porque muitas pessoas tocam violão. Agora, se eu montar uma banda, menos pessoas montam bandas. E se eu pegar minha banda e eu começar a fazer shows comunitários? Cara, muito menos pessoas formam banda e fazem shows comunitários. E se o dinheiro que eu arrecadar nos shows comunitários eu investir num projeto social na minha comunidade? Cara, muitas poucas pessoas formam banda, menos pessoas ainda tocam shows comunitários e menos gente ainda vai reinvestir esse dinheiro num projeto social na comunidade que vai causar impacto. Então, pega uma coisa que você já faz, que você já gosta, e pensa em como deixar ela mais rara. Pensa em raridade, pensa em como que eu pego isso e eu deixo isso mais raro. Isso é o segredo de uma extracurricular de impacto, uma extracurricular impressionante. É isso que vai fazer a pessoa olhar e falar, caramba, isso é muito impressionante. Porque, como eu disse, um médico salva vidas. E, cara, salvar vidas é talvez a coisa mais impactante que você pode fazer. Mas você vai ficar muito mais impressionado se você conhecer um astronauta do que se você conhecer um médico, porque é muito mais raro uma pessoa ser astronauta. Então, tenta pensar nesse sentido agora, que eu dei um exemplo óbvio, tenta aplicar isso na sua extracurricular. Então, como que eu pego essa extracurricular e eu deixo ela mais rara? Então, a gente quer pegar uma extracurricular que a gente já tem, a gente quer deixar ela mais rara e a gente quer deixar ela mais impressionante. Faz sentido para vocês isso?